Paulo fez uma oração a partir de uma cela de prisão que mudou tudo. Não por liberdade, não por conforto, mas por algo muito mais poderoso, força interior que nenhuma circunstância poderia jamais tirar. Pai Deus, eu venho a Ti hoje com Efésios 3,16 ardendo no meu coração. A oração de Paulo. Um homem que foi espancado, sofreu naufrágios, foi jogado na prisão, rejeitado pelo próprio povo, e daquela cela fria e escura, acorrentado a um soldado romano, isso foi o que ele orou. Não para que suas correntes fossem quebradas, não para que seu sofrimento acabasse, mas para que o teu povo fosse fortalecido com poder pelo teu espírito no seu interior. E se você já se sentiu fraco por dentro, se você já sentiu que estava desmoronando por dentro, mesmo quando tudo parecia bem por fora, aperte o botão de se inscrever. Deixe um like, escreva um comentário e diga se você também já precisou desse tipo de força, porque eu sei que você já precisou. Senhor, eu penso em Paulo naquele momento. Sentado em correntes, incapaz de viajar, incapaz de visitar as igrejas que ele plantou, incapaz de pregar nas ruas ou discutir nas sinagogas. Tudo aquilo em que ele construiu sua vida foi tirado. Sua liberdade se foi. Seu futuro era incerto. Cada dia podia ser o último. Mas Paulo não estava pensando em si mesmo, Pai. Ele estava pensando nos crentes de Éfeso, na igreja em que ele derramou sua vida, nas pessoas que ele amava como se fossem seus próprios filhos. E ele sabia algo que eles ainda não sabiam. Ele sabia que as verdadeiras batalhas da vida não são travadas do lado de fora. Elas são travadas do lado de dentro, nos lugares escondidos do coração que ninguém mais vê. Você pode ter todo o sucesso do mundo, Deus, e ainda assim estar desmoronando por dentro. Você pode ter a vida perfeita no papel e ainda se sentir vazio. Você pode sorrir para todos ao seu redor e ainda estar se quebrando onde mais importa. Paulo entendia isso, e é por isso que ele fez essa oração. Ele disse: Eu oro para que, das suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça com poder por meio do seu Espírito no seu interior. Pai, eu preciso me deter nessas palavras, porque esta não é apenas mais uma oração. Este é o desejo mais profundo de Paulo para todo crente, que tu nos fortalecerias, não por fora, não nas circunstâncias, não tornando a vida mais fácil ou removendo nossos problemas, mas por dentro, no nosso interior, no centro de quem somos. Essa palavra fortalecer no grego é krataiou. Significa tornar forte, capacitar, encher de força. É a mesma palavra usada quando alguém reforça a fundação de um prédio para que ele suporte terremotos. Paulo está te pedindo, Deus, que reforces nossa fundação interior, que nos tornes inabaláveis de dentro para fora. E ele diz que essa força vem das tuas gloriosas riquezas, não da nossa própria força de vontade, não do pensamento positivo, não de tentar mais ou ser melhor, das tuas gloriosas riquezas, Pai, os recursos infinitos e inesgotáveis do céu, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito que pairava sobre a criação e falou mundos à existência. Essa é a fonte da nossa força interior. Senhor, eu penso no que a força interior realmente significa. Não é sobre ser duro ou nunca demonstrar emoção. Não é fingir que está tudo bem quando não está. A força interior é algo muito mais profundo do que isso. É ter paz quando o caos está ao seu redor. É ter esperança quando as circunstâncias dizem que não há motivo para esperar. É permanecer firme na fé quando tudo na sua vida está tremendo. Paulo tinha esse tipo de força, Pai. Ele foi apedrejado e deixado como morto, e se levantou e voltou para a cidade para pregar. Ele foi açoitado com varas 3 vezes. Sofreu naufrágio 3 vezes. Passou uma noite e um dia à deriva no mar. Ficou sem comida, sem sono, em perigo por causa de rios, de ladrões e do próprio povo. E em tudo isso, ele nunca desistiu. Ele nunca desistiu de ti. Ele nunca perdeu sua alegria. Como ele conseguiu isso, Deus? De onde veio esse tipo de força? Veio de ti. Veio do teu espírito operando no interior dele. Veio de estar tão cheio da tua presença que nada do lado de fora podia quebrar o que tu havias construído por dentro.
E é isso que Paulo quer para nós, Senhor. Ele quer que tenhamos essa mesma força, porque ele sabe o que está por vir. Ele sabe que a vida será difícil. Ele sabe que enfrentaremos provações, tentações, decepções e corações partidos. Ele sabe que haverá dias em que vamos querer desistir. Dias em que nos sentiremos fracos demais para continuar. Dias em que nossa fé parecerá estar por um fio. Mas se formos fortalecidos com poder pelo Teu Espírito no nosso interior, Pai, podemos passar por qualquer coisa. Não porque somos fortes por nós mesmos, mas porque Tu és forte em nós. Eu preciso ser honesto contigo, Deus. Às vezes eu tento encontrar força nos lugares errados. Eu tento ser forte controlando tudo ao meu redor, garantindo que minha vida pareça perfeita, mantendo as pessoas à distância para que não possam me machucar, mantendo-me ocupado para não ter que sentir o que realmente está acontecendo dentro de mim. E nada disso funciona, Senhor. Nada disso realmente me torna mais forte. Só me deixa mais cansado. Porque a verdadeira força não vem de me proteger. Ela vem de me abrir para Ti. Vem de permitir que o Teu Espírito preencha os lugares vazios. Vem de admitir que sou fraco e Te pedir para seres forte em mim. Paulo sabia disso melhor do que ninguém, Pai. Ele escreveu aos Coríntios e disse: Quando sou fraco, então é que sou forte. Porque o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A Tua força se manifesta com mais clareza quando não temos mais nada nosso para oferecer. É por isso que Paulo estava orando isso da prisão. Ele não podia fazer nada para ajudar os efésios de onde estava. Não podia visitá-los, protegê-los ou resolver seus problemas. Tudo o que ele podia fazer era orar. E ele orou pela única coisa que realmente importava: que Tu os fortalecesses por dentro, que o Teu Espírito os enchesse de poder, que o interior deles estivesse tão enraizado em Ti que nada pudesse abalá-los. Senhor, eu penso no que significa ser fortalecido no meu interior. Significa que minhas emoções não me controlam mais. Significa que a ansiedade não dita minhas decisões. Significa que o medo não tem a palavra final. Significa que posso enfrentar coisas difíceis sem desmoronar. Significa que posso sentir dor sem perder a esperança. Significa que posso atravessar o vale e ainda confiar que Tu estás comigo. E tudo isso acontece pelo Teu Espírito, Pai. Não pelo meu esforço, não por estratégias de autoajuda ou afirmações positivas. Pelo Teu Espírito vivendo, se movendo e trabalhando nas partes mais profundas de quem eu sou. As partes que ninguém mais vê. As partes que às vezes eu tento esconder até de Ti. O Teu Espírito conhece essas partes, Deus. Ele conhece cada pedaço quebrado, cada ferida, cada insegurança, medo e vergonha que eu carrego. E Ele não foge. Ele se aproxima desses lugares com poder, força e cura. Ele reforça o que está desmoronando. Ele restaura o que foi danificado. Ele reconstrói o que eu pensei que não tinha mais conserto. Essa é a força pela qual Paulo está orando. Não uma força superficial que impressiona outras pessoas, mas uma força profunda e inabalável que me sustenta quando tudo o mais está caindo. Então, Pai, eu oro essa oração com Paulo hoje. De onde quer que eu esteja, quaisquer que sejam as correntes que eu esteja usando, qualquer que seja a prisão em que eu me encontre, eu oro para que das Tuas gloriosas riquezas Tu me fortaleças com poder pelo Teu Espírito no meu interior. Eu não quero apenas parecer forte, Deus. Eu quero realmente ser forte. Forte nos lugares que importam. Forte na minha fé. Forte no meu caráter. Forte na minha capacidade de continuar amando quando é difícil. Forte no meu compromisso de Te seguir, não importa o custo. E eu sei que não posso fabricar esse tipo de força por conta própria, Pai. Eu já tentei. Eu falhei. Eu fiquei sem força de vontade, sem determinação, sem energia. Eu cheguei ao fim de mim mesmo mais vezes do que posso contar. E todas as vezes Tu estiveste lá, esperando para me encher com a Tua força, esperando para derramar o Teu Espírito no meu interior, esperando para me mostrar que o Teu poder é mais do que suficiente. Paulo entendeu isso, Senhor. Ele entendeu que a vida cristã não é sobre ser forte o bastante sozinho, é sobre ser fraco o bastante para precisar de Ti.
É sobre criar espaço para o teu espírito agir. É sobre soltar a ilusão de controle e se render ao teu poder operando em nós. É isso que eu quero, Pai. Quero estar tão cheio do teu espírito que as pessoas vejam algo diferente em mim. Não porque eu tenho tudo sob controle, mas porque tu estás me sustentando. Não porque eu nunca sinto medo, mas porque eu tenho uma paz que não faz sentido. Não porque a vida é fácil, mas porque tu estás me fortalecendo de dentro para fora. Então, Deus, se existe alguém assistindo isso agora que se sente fraco, que sente que mal está aguentando, que sente que seu mundo interior está desmoronando por mais que tente se manter firme, eu oro para que essa pessoa ouça o que Paulo está dizendo daquela cela de prisão. Você não precisa ser forte o bastante por conta própria. Você nunca foi criado para isso. Deus quer te fortalecer com poder pelo Espírito dele no seu interior. Ele quer derramar as gloriosas riquezas dele nos lugares quebrados. Ele quer reconstruir sua fundação de dentro para fora. Ele quer te encher com uma força que nenhuma circunstância pode tirar. Essa é a oração de Paulo. Esse é o coração de Efésios 3,16. Uma oração por força interior, força real. A força que vem do Espírito de Deus vivendo em nós. A força que nos mantém de pé quando tudo o mais está desmoronando. Pai, eu recebo essa oração hoje. Fortalece-me com poder pelo teu Espírito no meu interior. Enche-me com as tuas gloriosas riquezas. Torna-me inabalável de dentro para fora. Em nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém.